Olá! Hoje nós vamos conversar sobre o motivo de alguns relacionamentos durarem por longos anos e outros não, como o amor e a paixão modificam o nosso cérebro e também faremos algumas reflexões de como tudo isso interfere na nossa vida. Quantas vezes você já se perguntou por que alguns relacionamentos duram por um longo período enquanto outros não conseguem suportar o primeiro conflito? A resposta não está somente nas palavras ditas ou nas promessas feitas, mas também na forma como o amor ele se transforma e como nós lidamos com essa transformação. Nos primeiros meses do relacionamento, o cérebro está no estado de paixão. E alguns estudos científicos, eles mostram que essa fase da paixão, ela dura em torno de 6 meses. Podendo durar mais ou menos dependendo do vínculo. Esses estudos, eles também nos mostraram quais são as áreas do nosso cérebro que são ativadas durante esse estado. E o que foi possível identificar é que são exatamente as mesmas áreas que são ativadas em alguém que tem algum vício ou busca recompensas rápidas. E a gente passa a ter comportamentos muito parecidos, inclusive. Nesse período, o nosso foco ele fica muito restrito. E talvez você vai se identificar nesse momento e até comenta aqui para mim saber se você se identifica com essas características, se você já sentiu elas em algum momento, né? Em algum vínculo ou relacionamento que você nutriu. Nessa fase, quando a gente diz que fica com um foco muito restrito, é porque a gente passa grande parte do tempo pensando nessa pessoa, idealizando, querendo ter contato, seja físico ou até às vezes virtual. E é muito comum também que a gente ignore talvez alguns sinais. E aqui vem um ponto muito importante. Muitas vezes quando alguém vive um relacionamento abusivo, diz não saber o que foi que aconteceu, porque no início a pessoa era muito amada, muito querida, né? E talvez realmente a pessoa, ela se mostrou isso tudo no começo para poder conquistar. Mas provavelmente teve pequenos comportamentos aí que já eram sinais do que estava por vir. Mas no período da paixão, a gente meio que ignora esses sinais. Então, mesmo que eles se apresentaram, devido, digamos, essa paixão cega, né? Porque de certa forma parece que a gente se cega naquele momento, a gente não identifica. E isso explica, inclusive, talvez novamente você possa se identificar, porque tempos depois, quando a gente olha para o que a gente viveu, com quem a gente se conectou, a gente se pergunta como é que eu fui sentir tanta atração e gostar tanto daquela pessoa. É porque nesse momento, como a paixão, então, ela se foi, a gente consegue avaliar o contexto, avaliar a pessoa de uma maneira diferente e passa a não entender por que aquilo foi tão intenso ou por que você se entregou para aquela relação que provavelmente não faz muito sentido aí com os teus princípios e valores ou com o relacionamento que você deseja viver. Mas esse estado de paixão, ele não dura para sempre e nem deveria. Após um tempo, existe uma nova transição. Então, é quando o nosso lado racional, mesmo a gente se mantendo nessa relação, ele volta à sua atividade normal. Os níveis de serotonina e cortisol, eles se normalizam. A dopamina, ela se equilibra e passa a surgir um novo estado, que é o de apego. E esse é um estado de um amor companheiro. Então, ele não é mais tão romantizado. Ele se transforma. É quando você começa a amar o outro, não pelo que ele representa ou o que ele pode te ofertar, mas por quem ele é. A ocitocina, ela entra em cena nesse momento. Ela fortalece a relação, o vínculo, aumenta a autoestima, a confiança e a conexão. Esse tipo de amor, ele é mais estável, menos intenso, ele é mais profundo. Ele não é fogo de palha, não. E é aqui que muitas relações, elas se tornam duradouras. E um ponto muito interessante ao fazer essa diferenciação é que muitas vezes as pessoas, elas entendem que o amor, ele vem dentro dessa intensidade, desse sentimento de viver numa montanha russa, sabe? Quando na verdade o amor, ele é calmaria, o amor é estabilidade, o amor, ele é algo profundo, onde há espaço para você ser você mesma na tua vulnerabilidade. É onde o medo de ser você não tem espaço. Muitas vezes na clínica, o paciente, ele traz que ele conheceu alguém, mas que não gerou muita química. Que a pessoa é muito legal, mas não houve essa química, não houve
essa intensidade de emoções. E eu sempre provoco a reflexão do porquê que precisa existir essa intensidade. Por que o amor ele não pode ser mais estável? Sem jogos, sem disputa de quem está no controle? Por que o amor ele tem que estar vinculado ao sofrimento e não ao bem-estar? E aqui tem um ponto muito curioso, porque quando a gente faz essa reflexão sobre a diferença de paixão e amor, isso abre mais uma caixinha, sabe? Tá, mas se essa é a diferença e é o amor que todos nós buscamos, por que atualmente as pessoas elas se apegam a vínculos onde não há estabilidade, onde parece que as pessoas elas se atraem por aquela pessoa que vai gerar nela uma montanha de emoções, como se ela vivesse uma montanha russa, vai trazer estabilidade, vai jogar, sabe? Por que ela se apega a esse contexto? Por que aquela outra pessoa que chega gerando estabilidade, segurança, calmaria, a pessoa ela entende que nesse caso ela não sentiu tanta química e ela opta por não investir muito no relacionamento. Se torna até um pouco contraditório quando a gente entende a paixão e o amor com base no que os estudos científicos eles já conseguiram identificar. Vocês não acham? Essa reflexão ela faz sentido para você? Pensar o que a gente está buscando e o que a gente realmente quer talvez não é o mesmo caminho? Se fizer sentido, me deixa saber. Esse é um assunto muito bacana até pra gente debater mais, se for do teu interesse. Você já tentou definir o que é o amor? Porque por mais que a gente tá fazendo essa separação do que é o amor, o que é a paixão, a gente também precisa levar em consideração que é com base num todo, mas ainda não é uma definição fechadinha, sabe? Amor é isso. Porque a gente precisa levar em consideração a subjetividade de cada indivíduo, de cada cultura. É muito difícil, por mais que muitos filósofos já tenham tentado definir o amor, é muito difícil a gente chegar nessa conclusão, porque essa definição deveria fazer sentido para nós que estamos aqui no Brasil e para quem está no outro lado do mundo. Só que são tantas variáveis que é muito difícil a gente chegar nessa conclusão. Mas a gente consegue chegar nessas características, que elas prevalecem na maioria dos casos. E quanto a isso também, a ciência ela nos ajuda a entender por que alguns relacionamentos são mais sólidos. E a resposta não está somente nessa química, nessa troca, mas está nos comportamentos que alimentam esse relacionamento. Eu já falei sobre isso aqui no meu canal, tem um vídeo que eu trago essa ideia, né, o que acontece com o amor, com a paixão, quando as pessoas se casam. Eu vou pedir para deixar linkado aqui na descrição desse vídeo, a sugestão desse vídeo para que você possa assistir. É sobre isso que os estudos nos falam, a importância da gente deixar a paixão acesa. Então, todos os casais que buscam, nas pequenas coisas do dia a dia, demonstrar o seu afeto, ter uma escuta, ser presente e alimentar tudo aquilo que fez um ao outro se apaixonar lá no início, tem uma tendência a construir um relacionamento mais duradouro. Ou seja, o amor ele precisa ser regado. Isso é algo também que eu falo muito nos meus vídeos, a importância da gente cuidar do relacionamento que nós estamos vivenciando. Relacionamentos saudáveis não acontecem por acaso. Eles precisam de escolhas conscientes, presença e o desejo de crescer juntos. A paixão pode acender a chama, mas é o amor maduro, aquele que aceita, entende e cuida, que torna a relação sustentável a longo prazo. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha com alguém que também deseja viver relações mais conscientes. E me conta aqui nos comentários qual a parte que mais te tocou. Se inscreve no canal, toda semana é enviado um novo vídeo com assuntos como esse para contribuir na tua vida. Até o próximo vídeo!